Salve segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Leanderson para a primeira aula pós-férias. Espero que todos tenham, espero que todos vocês tenham tido férias tranquilas, né? Esse finalzinho aí, segunda-feira, dia 3 de agosto, a gente está de volta, né? Para dar sequência ao ano letivo. Espero que vocês estejam bem, que suas famílias estejam todos bem. Aqui comigo, minha família está bem, estou bem, então a gente pode dar sequência ao ano letivo de 2020, né? Embora todas as polêmicas, controvérsias aí, uns acham que deve continuar, outros não, né? Só que a ordem que nós temos é de seguir, beleza? A gente não sabe se as aulas presenciais vão retornar no dia 8 de setembro mesmo, né? Que é a previsão do governo do estado de São Paulo, né? Mas mesmo que volte às aulas presenciais, a gente vai continuar aqui com uma parte das aulas sendo remotas, né? Sendo online, né? Alguns professores, ou melhor, eu aqui no YouTube, né? E o resto dos professores no sistema SPE com você, beleza? Bem, sem mais delongas, vamos à física, né? O que foi visto pré-férias, né? Antes das férias, a gente viu a parte de estática dos sólidos, né? Momento de uma força, né? Equilíbrio, né? Toda a parte estática dos sólidos. Agora nós estamos na estática dos fluidos, né? O que nós vimos? Nós vimos algumas grandezas físicas relacionadas às estáticas dos fluidos, ou seja, fluidos em repouso, né? Nós vimos densidade, massa específica, né? Que foi a primeira aula, né? Vimos também peso específico, né? Enfim, densidade relativa, né? Aí a nossa última aula de estática dos fluidos, né? Foi a respeito de pressão, a grandeza física pressão, que é a relação, né, da força sobre a área onde essa força atua, onde essa força está sendo aplicada, beleza? Agora a gente vai passar para a mão na massa mesmo da estática dos fluidos, né? E essa primeira aula mais mão na massa, assim, de aplicações, essa primeira aula vai ser sobre a lei de Stevin, tá? Por que a lei de Stevin é importante, tá, gente? Porque é o seguinte, quando nós estamos imersos em um fluido, né, existe uma pressão que está sendo aplicada sobre a gente. Exemplo, no mar. Né, eu sou mergulhador, vou lá e fazer meu mergulho lá. Né? Existem certas profundidades que a gente consegue fazer o mergulho sem equipamento. A partir de uma certa profundidade precisa do cilindro de oxigênio, né, da roupa especial, tudo mais. E tem profundidades que nem com os equipamentos apropriados, né, nem com esses equipamentos, a gente consegue fazer o mergulho, tá? Porque a pressão que o fluido, no caso a água, exerce sobre o mergulhador é tão intensa que pode causar sérios danos ao mergulhador, né? Desde dores de cabeça, desconforto, né? Até mesmo a intoxicação por nitrogênio, afogamento e consequente morte no mergulhador, né? Existem também profundidades, quando você vai fazer um projeto de um submarino, por exemplo, né? Você tem que saber até que profundidade, né, o submarino deve suportar, porque abaixo dessa profundidade, a pressão do fluido sobre o submarino é tão intensa que vai causar avarias na estrutura do submarino, beleza? E vamos ver qual que é a relação da pressão com a profundidade, que é isso que reza a lei de Stevin. Tranquilo? Então, nós temos aqui, né, como a gente deduz a lei de Stevin, tá? Como a gente relaciona a pressão com a profundidade, beleza? Primeira coisa que vocês têm que saber. Nós vimos na aula passada de pressão que quando você tem um fluido em repouso, né? Um fluido em repouso, né? Esse fluido, ele tem massa, beleza? Se ele tem massa, ele tem peso, porque a gente não pode esquecer, né? Que se já viram desde o primeiro ano, né? Que peso é o produto de massa pela aceleração da gravidade, né? Se tem massa, consequentemente tem a força peso, beleza? Desse fluido. Esse fluido, como ele está sobre uma superfície, né? Todo esse fluido aqui, toda essa massa, né?
desse fluido, ele aplica uma força sobre essa superfície circular, que no caso do recipiente, né? Que é a força peso. Beleza? Se eu tenho uma força sobre uma superfície, que no caso seria a base desse recipiente, se eu tenho força e se eu tenho uma superfície, uma área, eu consequentemente vou ter pressão, né? Então pressão, né? P minúsculo, né? Peso é P maiúsculo, tá? Pressão é P minúsculo. É só corrigir aqui para não haver confusão, tá, gente? Então, força-peso é massa vezes a exceção da gravidade. Pressão é igual a força dividido pela área. Beleza? Bem, como o fluido está exercendo pressão sobre a base, se eu for pegar cada pontinho da base, né, você tem uma coluna de fluido, né, exercendo pressão sobre a base, em todos os pontos desse recipiente. Né, como se tivesse uma coluna de fluido bem fininha, né? E essa coluna tem massa do fluido, da água no caso, aqui do recipiente. Se tem massa, tem força-peso. Se tem peso, tem pressão sobre a base. Né? Então eu posso tratar cada ponto da superfície, né, como se tivesse uma coluna de água bem fininha sobre esse ponto. Né? Essa coluna de fluido. Beleza? Então é essa ideia que nós vamos utilizar para deduzir a lei de Stevin. Beleza? Então vamos supor que em vez de eu pegar um cilindro bem fininho, né, vamos pegar ele um pouco mais grosso. Tá? Aí vamos considerar dois pontos. Um ponto na superfície do recipiente, onde está em contato com o ar, né, uma vez que esse recipiente está aberto. Né? E eu tenho um ponto 2 que está a uma certa profundidade. Né? Chamou essa profundidade de H. Beleza? No ponto 1, como esse recipiente está aberto, está em contato com o ar aqui, o ar, apesar de ser bastante leve, gente, é composto de matéria. Tem átomos, tem moléculas, né, que compõem o ar, né? Se tem matéria compondo esse ar, o ar tem massa, né? Então essa massa do ar, né, vai exercer uma força sobre esse ponto 1, né? Que seria a pressão atmosférica, né? Vamos dizer assim, né? Vou falar um pouco mais calmo mais adiante, beleza? No ponto 2, tá? Quais são as forças que estão atuando no ponto 2, aqui na profundidade 2? Tá? Eu tenho o peso do fluido, né? Porque eu tenho uma coluna de água sobre o ponto 2, beleza? E como esse fluido ele está parado, lembrando que nós estamos falando de fluidos em repouso, tá, gente? Como esse fluido está parado, eu tenho uma força da coluna de fluido que está abaixo, né, da quantidade de fluido está abaixo desse ponto 2, que deixa esse fluido parado. Não se esqueça. Situação de equilíbrio, né? A gente não pode esquecer, né, que como a gente está falando de fluido em equilíbrio, né, somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y tem que ser igual a 0 também. Né? Então, nós estamos tratando aqui na vertical, então nós estamos falando de somatória das forças na vertical. Percebe que a força 1 do ar sobre o ponto 1, a força peso do fluido, da coluna de fluido, e a força 2 estão todas na vertical. Beleza? Então, se nós aplicarmos a segunda lei de Newton nessa situação aqui, o que nós vamos ter? Como o fluido está em equilíbrio, todas as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo, em módulo, né? Quais são as forças que estão para cima? Aqui, nesse desenho, seria a força 2. A força que o fluido está aplicando no ponto 2. Então, F de 2 é igual às forças que estão para baixo. A força do ar no ponto 1, né, mais a força peso, né? Tudo que está para cima de um lado é igualdade, tudo que para baixo do outro lado é igualdade. Tranquilo? Beleza. Então o que ocorre? Se eu dividir os dois lados pela área, se eu fizer uma divisão os dois lados pela área, né, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter força de 2 dividido pela área, né, a área
da base desse cilindro, né? É igual a força do ar no ponto 1, né, dividido pela base, né? Pode ver que as bases são iguais, né? Mais força-peso dividido pela área. Tranquilo? Então, como a gente viu em aulas passadas, força dividido por área é igual a pressão. Então, força 2 dividido pela área é pressão em 2, que eu vou chamar de pressão no ponto 2. E força 1 dividido pela área é pressão em 1, pressão no ponto 1, né? Mais, vamos lá. Pessoal, a gente não pode esquecer que pressão, tá? Pressão não, desculpa, peso, força-peso, é igual a massa vezes a seção da gravidade, né? Então, eu vou substituir aqui. Massa vezes a seção da gravidade dividido pela área, né? Só que massa, por sua vez, a gente viu lá no começo lá de estática dos fluidos, né? Que densidade é igual a massa dividido por volume. Beleza? Substitui, para não depender da massa, né? A gente substitui a massa, o volume tá dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Então a massa é igual a ρ vezes o volume. Tá? Então, substituindo o M aqui, ó. Então M é ρ vezes V, né? Então, substitui aqui. Pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρ vezes V dividido por G. Essa são da... Não, desculpa, o contrário. Leandro. Correção. Desculpa. Vamos lá. Então, é ρ vezes V vezes G dividido pela área, né? A área da superfície cilíndrica aqui, dessa porção de água que foi separada aqui do recipiente, tá? Só que volume, gente, é o produto de área da base, né, desse cilindro, vezes a altura. Então, eu vou substituir aqui. Então, pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρ vezes, no lugar de V eu vou colocar a área da base vezes a altura, vezes a seção da gravidade dividido pela área. Ó, o que vai acontecer, ó. Esse cancela com esse, né? A área, ele sai da expressão. Então, ficou que a pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρgh. Então, esta é a lei de Stevin. Tá? Esta é a lei de Stevin. Tá? Que a pressão em um determinado ponto depende da altura, da profundidade, desculpa, depende da profundidade onde você está localizado, né, em relação ao fluido, né? Aonde o P1, essa pressão no ponto 1, tá? Como a gente está falando, no ponto 1 ele está em contato com o ar, né? Então esse ponto 1, esse ponto 1 está em contato com o ar. Seria, entre aspas, a pressão atmosférica, né? Então, quando eu tenho a soma dessa pressão atmosférica mais o ρgh, ela é chamada de pressão absoluta. Então, o P1 mais ρgh a gente chama de pressão absoluta. Por quê? Ele está levando em consideração, né? Ele está levando em consideração a pressão exercida pelo ar. Beleza? O ρgh, que é essa parte aqui da expressão aqui, ó. Nós acabamos de ver que ρgh, na verdade, começou lá na relação de peso dividido pela área, né? Esse peso dividido pela área é o peso do fluido, então é uma pressão causada pelo fluido. Então o ρgh a gente chama de pressão hidrostática.
Hidrostática porque é relativa ao fluido, tá? Hidrostática. Hidrostática. Espera aí que eu coloquei dois acentos aqui. Tá? Então, é uma pressão causada pelo fluido sobre a superfície. Então, você tem nesse ponto aqui na base aqui no ponto 2, ó, na base desse cilindro, você tem a pressão do fluido mais a pressão do ar. Tá bom? Na verdade, eu posso até melhorar essa expressão aqui da lei de Stevin. O P1 tá positivo, passa para o outro lado negativo. Então vai ser, eu vou colocar outra cor aqui. P1, P2 menos P1, a diferença da pressão entre dois pontos é ρgH. Tá? P2 menos P1, quando eu tenho diferença de pressão, né, na verdade estou tendo uma variação de pressão. Variação em física, né, a gente representa como delta. Delta pressão, delta P. Delta P é igual a ρgH, né, que é a variação de pressão. Essa variação de pressão, além, ou você chama de pressão hidrostática, ou você pode chamar de pressão manométrica. Manométrica, gente, vem de manômetro, né? Manômetro é o aparelho que mede a pressão, né? E a pressão, ele na verdade, ela mede a variação, a diferença da pressão interna dentro de um ambiente, aqui poderia ser nesse ponto 2, é a diferença da pressão nesse ponto em relação à pressão atmosférica, a pressão absoluta. Tá? Por isso que é chamado de pressão manométrica ou pressão hidrostática, porque é uma pressão causada pelo fluido. Tá? Então, esse P2 é igual a P1 mais ρgH, é chamada de lei de Stevin. Beleza? Então, aqui está a dedução, né, que a pressão, nesse ponto que está abaixo, né, numa profundidade H, ele depende da profundidade. Então, quanto mais profundo eu estiver, né, maior é a pressão exercida pelo fluido, né? Um outro caso, por exemplo, pode ocorrer caso contrário, tá, gente? A gente fala de profundidade, mas pode ocorrer o seguinte caso. Eu estou em La Paz, capital da Bolívia. La Paz está a 3.600 metros de altitude. 3.600 metros de altitude, né? Quanto maior a altura, eu tenho uma menor coluna de ar sobre a minha cabeça. Se eu tenho menos ar, esse ar, eu tenho menos massa de ar sobre a minha cabeça, então eu tenho uma pressão menor sobre minha cabeça, né? Então, quanto maior a altitude, não se esqueça que o ar é um fluido, tá, gente? Então, quando eu estou a uma certa altura, também eu estou sujeito a uma pressão menor, né? Então, quanto menor a profundidade ou maior a altura, como vocês preferirem, tá? Menor é a pressão exercida pelo fluido sobre a pessoa, né? Beleza? Então tá aí a dedução da lei de Stevin. Bem, aqui nós temos dois exemplos aqui, ó. Eu tenho dois recipientes, né? Um recipiente convencional e um em forma de L. Tá? Se eu tenho dois pontos que estão numa mesma profundidade, né? Então aqui, esse ponto aqui está a uma profundidade H. Chama de H1, né? E aqui no recipiente L está uma altura, uma profundidade, desculpa. A profundidade porque eu estou falando de abaixo de uma superfície, né? Aqui eu vou tomar como nível de referência 0 aqui. E aqui vai ser 0 aqui também, tá? Então, Então o que ocorre? Como eu tenho pontos na mesma profundidade, então você pode ver que a altura de fluido desses dois pontos no recipiente 1 é a mesma altura de fluido. É a mesma altura da coluna de fluido nos dois pontos. Então, se eu tenho a mesma altura, então o que significa? Se a altura em x, de x, altura não, profundidade, se a profundidade do ponto x é igual à profundidade do ponto y, significa que a pressão no ponto x é igual à pressão no ponto y. Tá? Independente da forma do recipiente. Né? Aqui tem o recipiente L. Né? Aí você vai pensar assim, pô professor, mas aqui o ponto A, ele está, se eu for desenhar uma coluna de fluido, eu tenho a força do ar aqui. Certo? Então o ar está aplicando uma pressão. Né? A pressão do ar, vamos dizer assim. Né? E no ponto B, ele não tem esse contato com
com a atmosfera. Só que você tem que entender o seguinte, gente. Se eu tenho uma pressão do ar... desculpa, pessoal. Só um detalhe que pressão é uma grandeza escalar, tá? Então, só corrigindo aqui. Na verdade, aqui é a força do ar, né? Se eu tenho uma força sobre essa área aqui, né? Então, vou ter pressão. Pressão é uma grandeza escalar, desculpa. Né? Só que você não pode esquecer que quando eu aplico a força ela vai para todos os pontos do recipiente. Então, se o ponto A está sujeito a essa força do ar, o ponto B está sujeito à mesma força. Né? Então, conforme nós acabamos de ver na lei de Stevin, que P2 é igual a P1 mais ρgh, onde o P1 aqui seria a pressão que o ar exerce, né, sobre esse ponto 1 aqui, que seria meu ponto 1, né? Então, o A e o B, como estão na mesma profundidade, né? Então, como H de A, a profundidade de A é a mesma de B, consequentemente, a pressão de A é igual à pressão de B. Tá? Então, pontos que estão numa mesma profundidade estão sujeitos à mesma pressão, independentemente do formato do recipiente. Tá? Nessa figura aqui da direita, é uma experiência que vocês podem fazer em casa, tá, gente? Vocês pegar uma garrafa qualquer, até se for de uma garrafa PET de 2 litros seria até melhor, né? Porque ela é maior. Se você fizer 3 furos a diferentes profundidades aqui, né? E encher de água, o que vai acontecer? Pode ver que o furo que está mais próximo da boca da garrafa aqui, ele está soltando água com uma velocidade menor, né? Isso vocês viram lá no primeiro ano, né? Em lançamento oblíquo, né? Que se eu tenho uma velocidade menor horizontal, né? Ele vai jorrar uma altura mais próxima da garrafa. Enquanto que o furo do meio já está a uma distância maior, já tem uma velocidade maior. E o furo mais profundo, mais baixo, né? Está na maior distância. Por que isso acontece? Porque a pressão exercida do fluido sobre o furo que está mais embaixo aqui, mais próximo da base da garrafa, né? A pressão é maior do que no furo que está mais em cima. Né? Então, devido a essas diferenças de pressão, esses 3 furos eles jorram água com diferentes velocidades. Isso é explicado pela lei de Stevin. Tá bom? Aplicação prática. Aplicação prática da lei de Stevin. Projeto de represas, barragens. Tá? Quando você vai projetar uma barragem, você não pode projetar como se fosse uma parede homogênea para qualquer profundidade. Né? Por exemplo, como assim parede homogênea, professor? Vou explicar. Parede com a mesma espessura. Parede com a mesma espessura. Tá? Como a pressão na base é maior do que na superfície, né? Significa que na base eu vou ter que que colocar um material mais resistente para suportar a pressão da água na base da parede da barragem, né? Ou eu vou ter que aumentar a espessura da parede para suportar essa pressão. Por exemplo, eu posso colocar uma parede, deixa eu só apagar aqui. Eu posso fazer algo assim, ó. Por exemplo, tá, gente? Eu não sou especialista em projeto de represa, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Eu aumentei a espessura, né? Eu vou ter mais material na base na base da represa, né? Para suportar a pressão da água exercida na base. Então, isso é a parte prática da lei de Stevin, fora a questão do mergulhador que eu acabei de falar. Beleza? Que ele tem que ter instrumentos O mergulhador tem que ter instrumentos como relógios, né, tabelas de mergulho, né, para poder saber a quanto tempo ele pode ficar exposto àquela pressão da água, né? Porque existe tabela de mergulho, você não pode ficar achando que tô com o cilindro, tô de boa, né? Posso ficar essa profundidade. Não, às vezes pode causar sérios problemas fisiológicos para o mergulhador, né? Inclusive, lógico, com risco de morte, né? Então, 2 aplicações de Stevin, né? Projeto de barragens e represas, né? E a questão do mergulhador. Vamos lá.
Agora a gente vai falar sobre o paradoxo da hidrostática, tá, gente? Pessoal, o que é paradoxo? Paradoxo é algo controverso, algo que não parece fazer muito sentido, algo que leva a gente a levar a ter conclusões equivocadas, né? Então nós pegamos aqui um... O que fala o paradoxo da hidrostática? Nós temos dois recipientes, beleza? Cuja a base desses dois recipientes possuem a mesma área, né? Então aqui nós temos uma área A e aqui uma área A também. Beleza? Aí vai perguntar para vocês, ó, vocês podem ver que o recipiente 1 parece ter mais água do que o recipiente 2. Então o volume de fluido do recipiente 1 é maior do que o volume de fluido no recipiente 2. Tá certo? Sendo que eles têm a mesma área de base, tá? Aí surge a seguinte pergunta. A pressão na base... Em qual dos dois recipientes vai ter maior pressão do fluido na base? Essa é a pergunta. Aí todo mundo leva a acreditar que como o fluido 1 tem mais... Como o recipiente 1 tem mais fluido, vai pensar, se tem mais fluido, tem mais massa do fluido, né? Vai aplicar maior força do peso do fluido, né? Vai aplicar maior força na base, consequentemente, a pressão na base do recipiente 1 vai ser maior do que a do 2. Aí que vem o paradoxo da hidrostática. O que ocorre? O que fala o paradoxo da hidrostática? Independentemente do formato, né? Independentemente da quantidade de fluido que o recipiente contém, a pressão depende apenas da profundidade do recipiente, da altura do recipiente. Não depende da quantidade de fluido que esse recipiente possui. Tá bom? Por quê? Tá? Porque é o seguinte. Na primeira figura aqui, tá? Tem um esquema de forças que eles pegaram um ponto qualquer na mesma altura, né? Então pegou esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, tá? Eles estão na mesma altura. Então aqui eu vou chamar de ponto A e aqui é o ponto B. Beleza? Aí tem essas forças aqui. Tem essa força normal que foi decomposta em uma componente Y, uma componente vertical e uma componente horizontal. Tá? A gente não pode esquecer que o fluido está em repouso. Né? Se está em repouso, todas as forças que estão na horizontal se equilibram, as forças que estão para a esquerda se equilibram com as forças que estão para a direita, e as forças na vertical, as forças que estão para cima se equilibram com as forças que estão para baixo. Tá? Pessoal, nesse ponto aqui, a parede exerce sobre o fluido uma força de contato, uma força normal, que vocês já viram lá na mecânica, né? Que é a força que a superfície exerce sobre um determinado corpo. O corpo, no caso aqui, seria o fluido, né? Então, essa força normal está 90 graus em relação à parede lateral do recipiente. Beleza? Para mim, o que importa, gente, é só a força vertical. Então, a componente vertical da força normal do recipiente 1 está aqui, que eu vou chamar de N de Y. E aqui é N de Y também, né? Que só me interessa a componente vertical. N de Y. Tá bom? Se eu for fizer o mesmo sistema que eu fiz lá no começo da aula, de fazer uma coluna de fluido, né? Então, eu não tenho coluna de fluido para baixo do ponto A, tenho só para cima. Então, eu vou desenhar em preto aqui. Aqui eu tenho uma coluna de fluido, né? Uma coluna de fluido para cima do ponto A e uma coluna de fluido para baixo do ponto B. Tranquilo? Beleza. Essa coluna de fluido, se eu for analisar, como é uma coluna de um fluido que tem massa, então essa coluna possui, se tem massa, tem força-peso. Então aqui eu vou desenhar em verde, se é que dá? Vai em verde. Não, verde não vai dar certo não. Vai em vermelho mesmo. Então aqui eu tenho a força-peso do fluido,
que está sendo aplicado na base, né? E na base aqui seria a força da base sobre o fluido, que seria, eu vou chamar de F2, tá? Força da base sobre o fluido, tá bom? Aqui no recipiente 1, eu não tenho fluido para baixo do ponto A, né? Eu tenho a coluna de fluido que tem também um peso, tem a força peso. Está sendo aplicada aqui. É que vai ser meio ruim. Vai, aqui tem a força peso, né? E aqui em cima, na superfície, tem a força do ar sobre o fluido, que eu vou chamar de F de 1, força 1. F de 1. Tá bom? Então, se eu for aplicar a segunda lei de Newton nos dois casos, em um, o que eu tenho? Quais são as forças? Se estão em equilíbrio, né? As forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo, né? Quais são as forças que estão para baixo aqui? Eu tenho F1, né? Eu já vou fazer em módulo já, tá? Força 1 mais força peso é igual a componente normal, componente vertical da força normal, no recipiente 1. Beleza? Em 2, como está em equilíbrio, né? Então as forças que estão para cima é a componente vertical da força normal, mais a força em 2 é igual a força peso. Vou fazer uma correção, né, Leandro? Agora que eu reparei que tem um pequeno erro aqui, no recipiente 2, tá? A componente vertical da força normal, ela não está para cima, está para baixo, né? Está para baixo. Eu vou só transladar, eu vou jogar só essa força aqui para cima para vocês enxergarem, tá, gente? Então aqui eu tenho a componente normal está para baixo. Então no recipiente 2, eu tenho força-peso mais a componente vertical da força normal é igual a F de 2. Agora está certo. Tá bom, pessoal? Peço desculpas. Tá? Eu vou tentar fazer uma dedução rapidinho aqui. No recipiente 1, tá? Força 1 mais força-peso é igual a normal, componente vertical da força normal. Né? Eu vou inverter aqui, ó. Força 1, eu vou jogar o P para o outro lado e vou colocar eu vou jogar a força normal da direita para a esquerda. Então, força 1 menos força normal é igual a menos força peso, tá? Vou multiplicar os dois lados por menos 1. Multiplicando os dois lados por menos 1. Aqui vai trocar, né? Vai ser normal, componente vertical da normal menos a força 1 é igual a força peso, né? Se eu dividir os dois lados pela área dessa coluna de fluido, né? A área da base da coluna de fluido, o que eu vou ter? Eu vou ter força normal em Y dividido pela área, menos força 1 dividido pela área é igual a força peso dividido pela área. Tranquilo? Pessoal, se eu tenho força dividido por área, eu tenho força normal dividido por área. Eu tenho pressão naquele ponto onde está sendo aplicada a força normal. Né? A força normal não está aqui no ponto A, então eu posso chamar de pressão em A menos pressão da força 1 dividido pela área. A força 1 está aqui nesse ponto, está aqui na superfície. Né? Então, pressão em A menos a pressão atmosférica é igual a peso dividido por área. Só que peso, gente, peso é mg. Né? Então, eu vou substituir m vezes g dividido por A. Né? Pessoal, pressão, como eu estou tendo diferença de pressão, eu estou tendo uma variação de pressão. Então, ΔP é igual a massa vezes gravidade. Pessoal, a gente não pode ser esse aqui. Massa é igual a densidade, massa específica, né, do fluido, vezes o volume. Só que volume, a gente não pode esquecer que volume é a área da base vezes a altura. Né? Então, eu vou substituir aqui, que é igual a ρ a h. Então, aqui vai ser ρ a
H vezes G dividido por A. Cancela a área. Então, a variação de pressão naquele ponto, no ponto A, né, é ρGH. Beleza? No 2, usando a mesma linha de raciocínio, eu vou fazer aqui embaixo. Ó. No recipiente 2, no ponto B, né, peso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar. Eu vou colocar a força peso para o outro lado, para o segundo membro, e a força 2 eu vou colocar no primeiro membro. Então vai ficar como? Força 2 está positivo, passo para o ponto negativo. Então vai ser N de Y, que é positivo, menos a força em 2, é igual a menos força peso. Vou multiplicar os dois lados por menos 1. O que eu vou ter? Inverto aqui, né? Vai ser força 2 menos N de Y é igual a força peso. Né? Se eu dividir os dois lados pela área da equação, o que eu vou ter? Eu vou ter força 2 dividido pela área. Pessoal, força 2 dividido pela área, ó, porque aqui vai ser dividido pela área, dividido pela área, dividido pela área. Força 2 dividido pela área, força por área vai dar peso, pressão, desculpa. Então, pressão no ponto 2 menos a ponto 2 que eu falo, gente, é na base, tá? Aqui eu tô chamando de ponto 2 aqui, ó. Ponto 2, aqui eu tô chamando de ponto 1, no recipiente 1, tá? Aqui, gente, ó, o força normal dividido por área é a pressão que está sendo aplicada no ponto B. Então, peso de 2 menos peso de B é igual a pressão por área, né? Pressão, ó, peso dividido por área, né? Pessoal, como eu estou tendo diferença de pressão, então eu vou ter variação de pressão, né? É igual a peso dividido por área. Pessoal, eu já fiz essa conta para o recipiente 1. Vai terminar como? ρGH. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que mesmo que tenha mais fluido no recipiente 1, a pressão na base dos dois, que a base tem a mesma área, a pressão na base dos dois recipientes é exatamente a mesma. Por mais que você ache que tem mais fluido, tem mais massa, vai aplicar maior pressão. Não, na verdade, a pressão na base de um recipiente ele depende única e exclusivamente ele varia de acordo com a altura do recipiente, né? Não com a quantidade de recipiente que você tem. Assim, levando em consideração que tem a mesma altura, tá, gente? Né? Se tivesse menos, se tivesse uma altura menor aqui, né, desse mesmo fluido, né, que seja água nos dois recipientes, lógico que a pressão ia ser diferente, beleza? Então, a pressão na base de um recipiente depende da altura, depende da massa específica, né, que tem ρ aqui na fórmula, e depende da seção de gravidade. Beleza? Não depende da massa que está dentro do fluido. Tranquilo? Então esse é o paradoxo da hidrostática. Bem, conforme eu prometi mais no começo do vídeo, a gente vai falar sobre a pressão atmosférica, tá? O que é a pressão atmosférica mesmo? É a pressão que o ar exerce sobre a gente. Tranquilo? Para poder saber, para poder entender como é que funciona para poder entender a pressão atmosférica, você tem que relembrar, né? Ou tem que conhecer, né? Se vocês não conhecem, a experiência feita por Torricelli, Evangelista Torricelli, tá? Que era um cientista italiano. Torricelli é o mesmo da mecânica lá, né? Da fórmula tô sem tempo, né? Não sei se vocês se lembram, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes delta S vezes A, tá? É a fórmula de Torricelli, é o mesmo cara, beleza? Só que aí o que ele fez? Ele fez uma experiência, né? Ao nível do mar, é importante isso, tá? Ele fez uma experiência no nível do mar com o que eles chamam de barômetro de mercúrio, tá? Barômetro é o instrumento que mede a pressão, beleza? O que ele fez? Como ele construiu esse barômetro, né? Ele pegou um tubo de 1 metro de altura, encheu de mercúrio, né? Mercúrio é uma substância
É um metal, né, que na temperatura ambiente se apresenta no estado líquido, né? Então ele encheu um tubo de 1 metro de mercúrio e ele virou com a boca para baixo do tubo num recipiente que também tem mercúrio. Ele já tinha uma quantidade de mercúrio ali. O que aconteceu? O tubo que está dentro, conforme está aqui mostrando a figura, né? A quantidade de mercúrio que estava dentro do tubo, ela foi para baixo, foi para o recipiente, né? Só que ao mesmo tempo, o ar estava empurrando o mercúrio que já estava no recipiente para baixo. Aqui é a força que a atmosfera está exercendo sobre o líquido, né? Aí foi lá, ficou variando, né? A altura do mercúrio dentro do tubo, né? E variando a quantidade de mercúrio no recipiente até chegou o momento que estabilizou. E estabilizou, né? Quando a altura do mercúrio em relação à superfície aqui a interface, né, do mercúrio com o ar, né, no recipiente. Então essa altura aqui estabilizou em 76 centímetros. Então a gente pode falar que a pressão atmosférica, né, é de 76 centímetros de mercúrio ou, né, 760, essa é mais utilizada, tá? Milímetros de mercúrio, né? Que a gente não pode esquecer que 1 centímetro tem 10 milímetros, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? Então a pressão atmosférica, tá? É de 76 centímetros de mercúrio ou de 760 milímetros de mercúrio, tá? Se você fosse fazer essa mesma experiência com água, né? Vai dar a mesma coisa? Não, né? Porque nesse caso aqui, porque a gente não pode esquecer que a pressão, né? A gente não pode esquecer que o barômetro mede pressão. Ele mede a diferença da pressão dentro do instrumento em relação à pressão atmosférica, né? Então é a variação de pressão que é igual a ρgh. Beleza? Se eu estou mudando substância, se eu for fazer com água ao invés de mercúrio, eu vou mudar a substância, então eu vou mudar ρ. Se eu estou mudando ρ, bem, o valor de G é o mesmo, né? Vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Só que o H muda também. Se for fazer a mesma experiência com água, a pressão atmosférica com um barômetro feito com água, eu precisaria de uma coluna de 10 metros, né? 10 metros de água. Tem que fazer um tubo gigantesco, né? Então só para vocês terem uma noção, né? Se essa experiência fosse feita com água. Só que também, gente, a pressão atmosférica ela pode ser dada, tá? Tem uma dedução na apostila, eu também não vou perder muito tempo com dedução porque já estamos já com o vídeo meio extenso já, meio extenso não, bastante extenso. A pressão atmosférica pode ser dada nessas unidades aqui que eu falei. Na verdade, só uma correção que a pressão aqui, eu coloquei metros de H2O, mas quando a gente quer falar metros de coluna d'água, a gente coloca a seguinte expressão aqui, MCA, tá bom? Ou também pode ser representada, tem uma outra unidade de pressão que é de uma atmosfera, um ATM, que representa também 1 vezes 10 elevado à quinta Newton dividido por metro quadrado. Newton por metro quadrado também é conhecido como Pascal, né? Tá bom? Então essa é a pressão que o ar exerce sobre nós ao nível do mar. Tá bom? Ao nível do mar nós temos essa pressão que é exercida sobre a gente. Se a gente subir, a pressão reduz. Se a gente descer, né? Se a gente submergir, né, na água ou então estiver abaixo da terra, vai ser maior a pressão. Beleza? E para encerrar o vídeo, nós vamos falar sobre vasos comunicantes. Beleza? O que são vasos comunicantes? São tubos, igual exemplo aqui, esse primeiro exemplo aqui, ó, nós temos tubos. Ó, temos um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo aqui. Que são unidos por outros tubos ou conectores aqui. Aqui eu tenho um duto, ó, que une todos esses tubos aqui. Beleza?
Quando eu coloco um líquido neste vaso comunicante aqui, ó, qual que é a tendência desse líquido? Né? Ó, você pode ver que independentemente do formato desses tubos aqui, ó, desses tubos verticais aqui, a altura do líquido vai ser a mesma em todos eles. Paradoxo da hidrostática, foi o que eu falei um pouco mais para trás aí. Por quê? Porque a pressão exercida nesses tubos aqui é a mesma. Aqui são todos tubos abertos. Né? Se são tubos abertos, nós temos a pressão atmosférica sendo exercida sobre todos esses tubos. Né? Aqui tem mais um aqui. Ó. Pressão atmosférica. Se estão submetidas à mesma pressão, né? Se estão submetidos à mesma pressão, aqui pressão atmosférica também. Né? Se estão submetidos à mesma pressão e é o mesmo líquido, a altura desse líquido, né, em cada tubo vai ser a mesma todos eles, não vai variar, né? Aí temos uma segunda situação que nós temos, e outra coisa, né? Só uma coisa que eu estava esquecendo de falar. A segunda situação, eu inclino aqui o conjunto de tubos, né? Pode ver que deu a mesma altura aqui, ó. Né? Por que acontece? Como é a mesma pressão, o mesmo líquido, né? A mesma pressão, a quantidade de líquido que tinha nesse primeiro tubo aqui perde um pouco, aqui perde um pouco, aqui ganha, aqui fica na mesma, aqui ganha um pouco e aqui ganha um pouco, ficando todos do mesmo nível. Tá bom? E para encerrar, né, a nossa aula, quando a gente tem dois líquidos através de vasos comunicantes, ó, eu tenho dois tubos aqui, ó, interligados por uma conexão em U. Beleza? Aí eu coloco dois líquidos immiscíveis, que não se misturam. Por exemplo, água e óleo, vai. Por exemplo. Né? Supondo que esses dois tubos verticais estejam abertos. Então nós temos a pressão atmosférica. Pessoal, se o tubo estiver fechado, por exemplo, eu coloquei uma tampa aqui, né? É só você tirar a pressão atmosférica. Tá bom? Aí que ocorre, ó, eu pego dois pontos quaisquer. Eu pego um ponto no tubo na interface, né, na fronteira dos dois líquidos, né? E eu pego um outro ponto que está na mesma profundidade. Beleza? Eu tenho uma altura do líquido vermelho aqui, né? E eu tenho uma altura do líquido amarelo em relação ao ponto 2. Eu tenho uma diferença de altura, né? Onde H, esse H aqui, ó, é a diferença entre a altura A, do líquido A, e a altura, menos a altura do líquido B, né? Em relação a esses dois pontos, 1 e 2. Beleza? Bem, se eu tenho dois pontos que estão numa mesma profundidade, né, em relação a essa referência aqui, ó, então, se a profundidade de A em relação à boca do tubo é a mesma da de B, então eu vou ter a mesma pressão dos dois pontos. A e B não, desculpa. Pode ser, vai. Só fazer uma correção aqui. Então, se a profundidade de 1 for igual à profundidade de 2, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Né? Aí eu vou ter que utilizar a lei de Stevin. Né? Quem que é a pressão no ponto 1? A pressão no ponto 1, eu tenho a pressão atmosférica, né, pressão do ar, e eu tenho a pressão, ó, eu tenho uma força do líquido vermelho sobre o ponto 1. Então, né, a gente não pode dizer que lei de Stevin, né, que pressão num determinado ponto é a pressão atmosférica, no caso, né, que o tubo está aberto, mais ρGH. Né? Então, a pressão em 1, nesse ponto 1 aqui, então é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, a pressão do fluido, né? Que é igual a ρ do líquido A vezes G vezes
a altura, né, para cima do ponto 1 do líquido vermelho. Que é igual à pressão do ponto 2. Quem que é a pressão do ponto 2? A pressão do ponto 2 é a pressão atmosférica, porque o tubo está aberto, mais a altura de líquido do líquido amarelo aqui para cima do ponto 2. Então, nós vamos ter ρ de B vezes G, que é a mesma, né? Vezes H de B. Ó, eu tenho pressão atmosférica somando dos dois lados, ó, posso cancelar. Beleza? Aí sobrou esse termo aqui do lado esquerdo e esse termo aqui do lado direito. Ó, G, se eu passar para o outro lado dividindo, ó, posso simplificar aqui também. Então, quem sobrou? Em um vaso comunicante com dois líquidos que não se misturam, ρ de A vezes H de A é igual a ρ de B vezes H de B. Beleza? Lembrando, gente, que quanto maior a diferença de densidade entre os dois líquidos, maior é a diferença de altura, né? Diferença de altura entre os dois líquidos quando a gente compara com o mesmo ponto. Tá bom? Então, é isso aí, tá, gente? A aula ficou bem comprida, porque era bastante coisa, tá? Lei de Stevin, paradoxa hidrostática, pressão atmosférica e vasos comunicantes, tá? É um capítulo bem extenso, tá, gente? E para vocês fazerem exercícios, né? Recomendo que vocês façam as atividades das páginas 35 a 37, exercícios do 1 ao 8. Beleza? Então é isso aí, tá? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, né? Via Google Meet, beleza? Que será na quinta-feira que vem, dia 6, beleza? Um abraço a todos, cuide-se e até quinta-feira. Valeu, um abraço. Tamo junto.